Então, como ovelha, eu tenho que gerar ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Salmo 145. Projetem, por favor. Versículo 1. Mudaram aí agora, foi? Está indo 3 versículos de uma lapada só. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome por toda a eternidade. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. O Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Pregarão sobre a esplêndida glória da tua majestade, e eu meditarei sobre tuas portentosas realizações. Anunciarão o poder dos teus magníficos e terríveis prodígios, e eu falarei das tuas grandes obras. Divulgarão a memória de tua imensa bondade, e cantarão com júbilo tua justiça. O Senhor é clemente e misericordioso, paciente e transbordante de amor leal. O Senhor é bom para com todos, e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todas as tuas obras, ó Senhor, te rendem graças, e teus fiéis te bendirão. Eles proclamarão a glória do teu reino e pregarão sobre o teu poder, a fim de que todos saibam, dos teus feitos maravilhosos e do glorioso esplendor do teu reino. Quantos podem dizer amém? Desde que nós atingimos uma certa maturidade e os profetas foram ativados, o ministério profético se tornou latente aqui. Eu tenho dito que a gente ama o ministério profético. Eu confio mais nos da casa do que nos de fora, porque os da casa eu sei como é que está a vida, eu sei como é que é a família. Se for casado, eu sei como é que está a vida de casado. Se for solteiro, eu sei que está em santidade. Mas a gente traz também profetas de fora, porque somos amigos de alguns destes. Mas eu sempre disse, nos últimos anos eu tenho dito isso. Os profetas vêm de fora, mas eles não trazem nada novo. Tudo que eles dizem é confirmação daquilo que Deus já falou aqui. Falou para nós, falou através de nós. Foi muito bom quando o Merck Anderson esteve aqui no mês passado, e ele falou o que Deus tinha falado para nós há uns 3 anos atrás, que os testemunhos, eles ativam um lugar de milagre. Foi por isso que Deus mandou fazer esse culto toda a primeira quarta de cada mês, para que os testemunhos fossem contados, como está no Salmo 145, dos grandiosos feitos que o Senhor tem realizado no meio do seu povo. Outrora, eu sabia muitas vezes no meu gabinete, e era só eu que ficava sabendo do que Deus estava fazendo. Agora, Ele quer, desde então, Ele quis que toda a igreja soubesse daquilo que Ele está fazendo na vida dos nossos irmãos. Isso é muito gratificante, saber. Dificilmente eu não choro, e hoje acho que eu vou chorar nos 3, com os testemunhos do que Deus fez. É tremendo. A primeira, chegou aqui travada, tinha um cabelo extravagante, e tinha um mistério também muito extravagante. Nunca mais vi ela nesse mistério, não sei porquê. Em outros lugares ela foi travada nessa unção, por causa do cabelo extravagante também. E aqui, como o Senhor nos deu essa unção, eu arranquei as mordaças, e ela entrava no mistério. Nunca mais a vi nesse mistério, e vi em outros. E com o cabelo dela, que chama às vezes a atenção. O problema é que algumas crianças vão pintar o cabelo, e aí eu vou brincar de intercessão também tem. E ele ainda foi mais audacioso. Ele disse, e quem pintou foi a sua outra filha. Aí como é que eu disciplino um menino desse? Uma grande líder de um ministério importante, lidera, pelo menos aqui na minha cabeça, 4 pastores, olha só. Está liderando mais do que eu, os pastores. Porque no ministério que ela lidera 4, que se eu não me engano é 4. Fora os presbíteros, né, Júlio? Que ela lidera também. Então é uma grande líder, lidera até os pastores dessa casa.
Aline Costa Medeiros. É para deixar a bola na marca do pênalti para você fazer o gol. Pai do Senhor, igreja. Estão me ouvindo? Gente, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu estou na Kadosh, vai fazer 10 anos, ou já fez 10 anos, por aí. Foi em 2016. E o Senhor nunca me pediu para falar sobre como eu estou na minha profissão, né? E eu quero iniciar dizendo que, gente, nenhum testemunho é pequeno, nenhum testemunho é besta, nenhum testemunho é simples. No último culto de testemunho, foi falado de endometriose, adenomiose, né? E eu falei, eu vou para o altar, porque eu tenho, e vai que o Senhor me cura, né? Não é possível para Ele. E quando eu estava vindo em direção ao altar, o Senhor me trouxe à memória como foi. Deixa eu ver aqui, que a minha vista está ótima. O Senhor me trouxe à memória como foi que Ele me deu a minha profissão. Né? Eu não sei para quem é, mas eu acredito que tem alguma vida que é necessário ouvir. E aí eu me ajoelhei no altar, e Ele começou a me trazer à memória todo o meu processo. E eu vou resumir para vocês. Então, o meu testemunho hoje é de gratidão a Deus. Por quê? Porque Ele foi do início no meu e Ele permanece sendo o meu provisor. É Ele quem me sustenta, não é o meu dom, a minha arte, mas é Ele. Independente da minha busca, mas tudo vem dEle. Vamos lá. O meu marido tinha um comércio. Por 12 anos eu trabalhava com vendas. E ele falou que ia fechar. Até aí, beleza. E aí eu disse para Deus, Senhor, me dá uma profissão. Só, gente, que eu quero que vocês tenham sabedoria quando forem orar. Porque eu fiz uma oração muito específica. E muitas vezes a gente faz oração de qualquer jeito. Então nós temos que ser bem preciso na forma que a gente ora. E eu disse assim, Senhor, eu não quero uma profissão para eu trabalhar para ninguém, porque eu trabalhava muito tempo por conta, mas eu quero um trabalho onde eu possa te ouvir, né, porque eu sempre gostei de louvor, sempre gostei de adoração. Então, eu fiz alguma oração específica, beleza. E fiquei pedindo. No meio do ano, o Senhor, minha mãe entrou em contato comigo e disse assim, filha, teu irmão vai te mandar um salão completo. E, gente... Fiquem atentos à voz do Senhor quando vocês fazem uma oração, porque eu estava pedindo repetidamente, a minha mãe veio com uma notícia, uma bênção, eu ia ganhar um salão completo. Só que eu trabalhava com vendas, eu não sabia passar nenhuma prancha no cabelo. E aí eu fui muito grossa, eu disse, mãe, se ele quiser me enviar dinheiro, ele manda, mas eu não quero salão, porque eu não trabalho com isso. E fui bem grossa mesmo, sendo bem sincera com vocês. Tipo assim, o Senhor falando, te entregando a resposta, só que como não era o que você queria, que eu não sei o que era que eu queria, mas não era o que eu queria, eu descartei, né? E continuei pedindo. Acho que o Senhor olhou para mim assim lá de cima, Jesus, tipo assim, eu tenho que ter um tiquinho mais de paciência com essa daí, que ela é difícil de entender. Em resumo, gente, no final do ano, a ficha caiu, e eu disse, mãe, eu estava orando por isso, por isso e por isso. E o meu irmão foi usado e eu recusei. E aí ela disse assim, minha filha, beleza, eu vou falar com meu marido e ele vai mandar para ti, você paga transporte, essas coisas, e assim foi feito. Essa é a questão da importância de você orar com propósito e estar atento à resposta do Senhor, porque nem sempre a resposta que Ele vai enviar é a que você quer ouvir, certo? E outra questão, né? A importância da gente ter amigas, amizade verdadeira, né? Quando esse salão ele chegou até a minha mão, eu sem dinheiro, quem tinha dinheiro era meu marido, mas eu sem dinheiro, eu disse assim, eu vou montar, eu vou alugar, e essa minha amiga disse assim, Aline, vai fazer um curso, porque você não sabe fazer nada, então vai aprender, né? E
aí foi aonde surgiu, né? Eu fui fazer um curso, e quando eu fiz o meu primeiro corte, ali é como, quem é mãe aqui vai entender o que eu estou dizendo. É o amor à primeira vista. E ali eu entendi que era uma confirmação do Senhor, porque ali realmente surgiu um dom, né, de fazer cabelo. E o que é que isso aí glorifica o Senhor, né? A questão dele ter ouvido a minha oração, sem eu ser merecedora. A questão dele colocar pessoas, né, que entendem processos para nos orientar e a gente ouvir essas pessoas, né, e não fazer de acordo com a nossa vontade. E entender que, gente, às vezes as pessoas olham para a gente, que tem empresas, ou que são autônomos, e imagina que a gente já começou de onde nós estamos. E muitas vezes a gente começa bem pequenininho. Eu comecei no fundo de casa, depois eu fui trabalhar para um salão, depois eu fui trabalhar para outro salão, até ir para o meu, e sucessivamente subindo degrau por degrau. E o que eu queria dizer para vocês é que, assim, se vocês ou se o Senhor já entregou algo na mão de vocês, mas vocês veem que é algo muito pequeno, que vocês não vão conseguir chegar onde vocês imaginam, se foi o Senhor que entregou, só perseverem, porque cada processo que a gente passa, ele é doloroso, ele é devagar, ele não é rápido, né? Nada do Senhor é instantâneo. Até tem, mas nem sempre. Então, ele vai forjando a gente. E agora eu estava ali ajoelhada, e o Senhor me direciona, né, realmente o que eu preciso dizer. E por muitas vezes, eu fiquei questionando, né, porque por mais que o salão foi o Senhor que me deu, eu não priorizo o salão como eu deveria priorizar. Eu não deixo de faltar culto, eu não deixo de faltar reunião, eu não deixo de estar em momentos de importância para a igreja. Aline, isso é por conta do homem? Não. Isso é por gratidão. Porque se eu sei que foi Ele que me deu, foi Ele que me direcionou, por que é que eu vou deixar de estar fazendo aquilo que Ele entregou nas minhas mãos para estar pelo financeiro? Então, gente, eu estou muito nervosa, não sei porquê, mas eu estou muito nervosa. Eu só anotei uns tópicos aqui, eu não quero me estender. Que vocês tenham fé no processo. Para a gente mudar, no meio do decorrer do processo, gente, acontecem situações que você fala assim, pronto. O Senhor, Ele estrutura algo, aí no meio do caminho Ele desestrutura. E aí você fala assim, meu Deus, o Senhor desestruturou. Só que quando Ele tem um plano e um projeto para a sua vida, ali tudo é permissão dEle. Então, Ele me estruturou de uma forma, no meio do caminho Ele desestruturou para estruturar novamente. E às vezes a gente pensa que está perdendo, só que a gente não está perdendo. Ele está alicerçando, né, para o novo que Ele vai te entregar. Então, a gente tem que ter confiança no Senhor. Confiança de que Ele está no começo, no meio e no fim. E outra coisa que eu queria falar. Quando foi para a gente mudar para esse salão, por muito tempo a gente procurava um espaço. E a gente não encontrava. E eu tinha um desejo muito grande de ser casa. E a Vivi, por que casa? Porque casa. Porque eu quero casa. Não sei porque eu quero. E para estarmos onde a gente está hoje, esse ponto ele não estava para alugar. Eu passei em frente e o Senhor disse, para e pergunta. E eu, Senhor, não tem placa, para e pergunta que é seu. E, gente, foi assim. Eu parei, eu perguntei, eu conversei com o dono, e o dono disse assim, não está para alugar não, mas eu vou conversar com a senhora. E o que o Senhor fez para entregar para a gente aquele ponto, eu nunca vi na minha vida. É sobrenatural. E eu não vou falar valores porque não convém. Mas é só para a gente entender que quando você pensa que você não pode, eu realmente não posso não, gente, mas eu tenho um pai que Ele pode todas as coisas. Então,
É isso, em resumo, é isso. E escutem a voz do Senhor. Não deixem palavras, sofismas, externos atrapalhar o processo que o Senhor tem na vida de vocês. Porque nesse decorrer desse tempo, não se iludem. Aconteceram processos, vieram palavras contrárias. Outra coisa, vocês que têm alianças, parcerias, sociedade, que vocês têm convicção que foi o Senhor quem direcionou, se fortaleçam mais a parceria, a sociedade, entrem em propósito, porque assim, o inimigo ele não é satisfeito com unidade não, gente. E quando se tem uma unidade, uma parceria feita por Deus, uma aliança feita pelo Senhor, o inimigo ele vai tentar sondar. Mas o que eu acho mais lindo na minha parceria e na minha sociedade com a Vivi é que o inimigo tenta aqui, mas ela aqui está posicionada. E quando ele tenta lá, eu estou posicionada. E ali uma consegue sustentar a outra. E da mesma forma que ele tenta minar uma, ele tenta minar a outra. E aí a gente se alinha, porque conversar, gente, isso é muito importante. Externar os sentimentos, o que acha, o que não acha, opiniões, isso é muito importante. E aí a gente consegue entender que ali é um ataque e a gente consegue vencer. Então, eu não sei se era realmente sobre isso, mas eu não quero me estender, porque tem outros testemunhos aí tremendos para a gente ouvir. Mas eu quero só dizer a vocês, não deixem de testemunhar, orem com propósito. Aqueles que têm sonhos ou projetos, ou que o Senhor já liberou alguma palavra, de você ter algo próprio, né? Eu não sei da vida de ninguém. Mesmo que vocês não enxerguem, perseverem, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. E o melhor, que Ele faz melhor do que nós pedimos ou do que nós podemos imaginar. Então é isso. A paz. Pois fale. Ah, tá bom. Quem vem testemunhar agora, eu tive muito medo que ela morresse. Passei o dia orando por ela e ela esperando que eu mandasse uma mensagem para ela. Eu estava mandando mensagem para Deus. Mas no final do dia, umas 10 horas da noite, eu fui lá na UTI onde ela estava. E eu disse para ela, eu vou orar, Jesus vai lhe curar e você vai testemunhar. Ela disse, eu não vou não, eu morro de vergonha. Eu fui embora e Deus a convenceu. A curou e ela vai testemunhar. Isabel Cristine Dutra Nascimento. Oi, pessoal, boa noite. Paz do Senhor. Eu estou com muita vergonha e ouvindo o pastor falar, eu já fiquei com vontade de chorar. Mas eu quero iniciar falando um versículo que o Senhor falou muito ao meu coração enquanto eu estava lá na UTI. É Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. É com muito temor que eu venho compartilhar com vocês sobre o meu testemunho, porque eu não queria, como o próprio pastor falou. Eu estou com muita vergonha, estou toda me tremendo. Mas eu prometi ao Senhor que eu contaria para glorificar o nome dEle. E aqui estou eu. E eu quero deixar claro que eu não quero falar sobre medicação, não é sobre isso, é sobre o que Deus fez na minha vida. E eu quero apenas glorificar o nome dEle. Eu já estava há 2 semanas fazendo uso da medicação tirzepatida. E no dia 5/2, que inclusive amanhã faz 1 mês, eu tomei a 3ª dose da medicação.
E eu tomei, confiante de que tudo daria certo. Eu já estava sem conseguir comer há 2 dias. Mas eu comia apenas porque precisava comer. E na minha cabeça, a medicação estava fazendo o trabalho dela. E ali, o meu corpo ele já estava me dando sinais de que alguma coisa estava errada. E quando eu tomei a medicação, eu fiquei bem. E quando foi na quarta-feira, eu passei o dia inteiro muito mal, com muito mal-estar, com muita náusea. E como nos outros dias, eu também não consegui comer. Fiz a minha rotina de todos os dias e fui dormir. Quando foi 4h30 da madrugada, eu acordo com meu coração tão acelerado, uma angústia tão grande, que naquele momento eu fiz a seguinte oração. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem misericórdia da minha vida e não me deixa morrer, porque eu não quero morrer. Passou um pedaço e a vontade de vomitar veio. Eu vomitei 2 vezes e eu acordei o Vinícius, falei o que tinha acontecido e ele falou, calma, agora vai passar e você vai ficar bem. Depois disso eu não consegui mais dormir, enviei mensagem para o meu irmão e comentei com ele sobre a minha angústia e o meu medo de morrer. Porque para mim era isso que ia acontecer. Naquele momento eu ia morrer, foi algo que eu nunca senti. E eu estava com muito medo. O dia amanheceu e eu pedi para que o meu pai fosse na farmácia comprar um remédio e água de coco, e assim ele fez. Tomei o remédio e água de coco. A minha mãe chegou e ela viu o quanto eu estava debilitada e pediu para que meu pai medisse a minha glicemia. Quando ele mediu, ele viu que a minha glicemia estava 25. Ele ficou desesperado. Nesses 23 anos de idade, eu nunca vi o meu pai tão desesperado. E no meio ali da situação, do alvoroço, ele ficava verbalizando que eu ia morrer. Que a minha glicemia estava muito baixa e que eu ia morrer. E aí, ele encontra um doce de leite na minha geladeira e eu só falo a seguinte frase, eu vou desmaiar. E ele rapidamente coloca o doce de leite na minha boca e eu consigo ficar bem, na medida do possível. Chamei minha mãe para se deitar e eu consegui cochilar. E acordei com a ligação do Vinícius perguntando se estava faltando energia. E ali eu não consegui finalizar a ligação com ele. Eu simplesmente joguei o celular na cama e vomitei mais uma vez. Só que dessa vez foi um vômito diferente, pois dessa vez veio muito sangue. E ali eu me desesperei, eu tinha certeza que ali eu ia morrer. E desesperada, eu me abracei com a minha mãe e falei, mãe, eu não quero morrer. E mais uma vez, aquela sensação de morte, aquele medo, aquela angústia veio no meu coração. O meu pai veio até o meu quarto e eu me abracei com ele e falei, pai, por favor, pede oração por mim, porque eu não quero morrer. E eles falando que eu não ia morrer, que eu ficasse tranquila. Fomos para a emergência e eu aflita, pedindo a Deus para que tivesse energia. Nesse dia faltou energia aqui no bairro. E eu estava tão angustiada que na minha cabeça, quando eu chegasse no hospital, não ia ter energia e eu ia morrer. Chegando no hospital, eu fiz o primeiro atendimento e de imediato a médica me avaliou e viu que eu estava taquicárdica e ficou assustada com a quantidade de sangue que saiu no meu vômito. Ela saiu da sala e falou que ia falar com o chefe do hospital. E quando ela voltou, eu perguntei para ela se eu ia morrer. E aí eu olhei para o Vinícius, ele estava rindo, porque a gente não fazia ideia da gravidade da situação. E aí ela falou que não, que eu ficasse tranquila, que eu não ia morrer. E eu perguntei do que eles estavam suspeitando. E ela falou que estava suspeitando de pancreatite ou hemorragia intestinal. E aí eu fiz vários exames. Eu fiz um exame que foi super doloroso, 3 exames do coração. E ali veio o primeiro diagnóstico, cetoacidose diabética. Uma emergência muito grave para diabéticos, causada pela falta severa de insulina, o que fez com que meu sangue ficasse ácido
E também foi quando eu recebi a notícia de que eu precisaria ir para a UTI. E quando a enfermeira veio me falar, eu perguntei mais uma vez a ela se eu ia morrer, e ela simplesmente falou que estava fazendo o possível para que isso não acontecesse. E ali o meu chão caiu, porque eu vi a gravidade do meu problema. E eu passei dias muito difíceis na UTI. Foram 2 dias que pareciam uma eternidade. Eu tive muita angústia, muito medo. E enquanto eu estava lá na UTI, eu fui muito fortalecida pelo meu marido, pela minha família e pelas mensagens de vocês, pelas orações também. E eu tinha muita vergonha de pedir oração. Mas foi ali que eu vi o poder que uma igreja reunida em oração tem. E hoje, qualquer oportunidade, eu estou pedindo oração. Pois eu entendi o quão forte é a oração de uma igreja. E graças à minha oração, à oração de vocês, eu recebi alta da UTI e fui transferida para o leito. E ali eu já estava bem, estável. E foi quando o médico solicitou uma tomografia e ali eu surtei. Porque o medo de morrer, a incerteza, mais uma vez, tomou conta de mim. E eu não consegui fazer a tomografia. Um exame que eu já fiz, eu acho que umas 3 vezes. Por medo de descobrir algo mais grave ou de ser a pancreatite. E aí o medo era tão grande, tão maior que eu surtei, gritei, chorei. E o Vinícius perguntou se eu queria sair dali. E eu falei que sim. Eu fui para o quarto, chorei, porque me senti fraca, sem coragem de fazer um simples exame. No outro dia eu orei e entreguei a minha angústia ao Senhor. E Ele me deu forças para fazer o exame. Eu consegui fazer o exame, mas o medo de um diagnóstico ser pior ou até mesmo de ser a pancreatite era muito grande. E sempre que eu faço algum exame, eu não entendo nada, mas eu vou lá e abro o exame mesmo sem entender. Esse exame eu não tive coragem de abrir. O Vinícius olhou, a gente não entendeu nada. Mas no outro dia, o médico veio dar o diagnóstico do exame e ele não mostrou nenhuma pancreatite. Mesmo eu tendo todos os sintomas e sendo tratada como se tivesse. O exame não mostrou isso. E o médico até falou que era algo raro, porque eu não era diabética. E no exame não havia mostrado nenhuma pancreatite. E ali eles não entendiam o que havia acontecido. Mas eu sabia o que tinha acontecido. Deus tinha me curado. Ele tinha me dado mais uma chance de ver as minhas filhas crescerem. Mais uma chance de glorificar o nome dele. E de obedecer e fazer aquilo que ele quer que eu faça. Teve um domingo que, mesmo eu tendo falado que eu vinha testemunhar, eu fiquei na dúvida. E aí uma irmã chegou para mim e falou que era isso que Deus queria que eu fizesse. Que Ele tinha me tirado daquele hospital para mostrar quem Ele era na minha vida e que eu precisava falar. E foi aí que foi mais uma confirmação mesmo, eu não querendo, porque eu tenho muita vergonha. E em meio a tudo isso, Deus se fez presente nos meus momentos de angústia, no meu medo de morrer. Em todo momento Ele estava comigo, enviando pessoas para me mostrar que eu não estava sozinha, que Ele estava comigo e que tudo daria certo. Eu nunca questionei o porquê de estar passando pelaquela situação, porque eu sabia que tinha sido Deus quem tinha me colocado ali. Não foi Satanás, foi Deus. Eu não posso afirmar
que eu tinha uma vida perfeita, porque uma vida perfeita não existe, mas eu tenho um marido que me ama, que me respeita, tenho 2 filhas saudáveis, sou saudável, tenho um casamento saudável, e para mim tudo aquilo ali estava perfeito, eu estava no meu comodismo, e eu me via em uma situação que eu não precisava de Deus. Se eu viesse para a igreja, amém, se eu não viesse, amém também. Mas eu estava vivendo como se eu não dependesse dele. E com tudo isso, eu aprendi que eu preciso sim de Deus. Que independente de tudo estar bem, eu preciso dele, eu dependo dele. E eu lamento muito ter passado por tudo isso, para poder lembrar de quem é Deus na minha vida. Tudo isso foi um propósito de Deus na minha vida, para que eu viesse despertar e lembrar do quão grande Deus é na minha vida, na vida da minha família. Eu não ia falar sobre isso, mas Deus mais uma vez confirmou que eu precisava falar. Quando eu recebi a alta do hospital, eu pensei que eu tivesse vencido mais uma batalha. Aquela batalha de estar no hospital, de ter saído da UTI. Sendo que não. Eu tinha mais uma batalha para vencer. E aí, quando eu cheguei em casa, foi aquela alegria, aquela emoção de ver as minhas filhas, os meus pais, o meu irmão, e eu fiquei muito feliz de estar em casa. Até que eu, muito cansada, peço para ir para o meu quarto, e eu não consigo ficar no meu quarto sozinha. Eu entro em uma crise de pânico gigantesca. O medo de morrer mais uma vez toma conta de mim, mesmo eu estando em casa, estando bem. Porque na minha cabeça, os médicos tinham sido negligentes comigo e a qualquer momento tudo ia voltar ou tudo ia piorar. E eu ia morrer, eu ia precisar voltar para o hospital. E o meu irmão chamou uma psicóloga, ela naquele momento me acalmou. Mas com o passar dos dias, o pensamento de que eu ia morrer, de que eu não estava bem, de que tudo ia piorar, vinha e eu relutava muito. Porque eu não acreditava que o Deus que me tirou daquela UTI, que o Deus que me curou, estava me permitindo viver aquilo. E na minha cabeça, eu estava sendo ingrata com Deus, eu não estava agradando o coração de Deus, porque era muito contraditório, como que Deus me tira de uma UTI, Ele me cura, e quando eu chego em casa, no lugar que eu mais queria estar, eu fico com esses pensamentos, eu fico com essas coisas, e ali eu não aceitava, eu ficava relutando. Até que chegou um dia que, na madrugada, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E o meu corpo inteiro ficou dormente. E aí eu falei, eu não aceito isso, eu não quero viver assim. Eu não sou assim, eu sou uma pessoa saudável, eu quero estar bem. Porque se eu estou bem, as minhas filhas estão bem. E foi quando eu decidi mandar uma mensagem para o pastor Manônio, pedindo ajuda para que ele me ajudasse, porque eu não estava bem. E aí, ele de imediato foi muito solícito comigo e falou que ia sim me ajudar, que estava disposto a me ajudar. E a gente marcou uma consulta de psicanálise. E lá ele me explicou e falou que estava tudo bem eu ter esse medo, eu sentir essas coisas. E ele me falou uma coisa que foi muito forte. Ele disse que Jesus também teve medo e que Deus não estava triste comigo por eu ter medo. E que era normal. E que se ele estivesse no meu caso, ele também teria medo de morrer. E ali ele me tranquilizou, me ajudou. Todos os dias ele me mandava mensagem.
para saber como que eu estava. E ele falou que quando esses pensamentos viessem, eu não relutasse. Eu verbalizasse que eu não ia morrer, que Jesus tinha me curado, que Jesus tinha me tirado dali e que tudo ia ficar bem. E aí, na nossa segunda sessão, foi quando tudo de fato ficou bem. E eu estou bem. Eu não tenho mais medo de entrar no meu quarto. Porque antes, quando anoitecia, o meu coração já apertava. Quando eu ia dormir, parecia que apertava um botão e todos aqueles pensamentos, aquele medo, aquele nervosismo vinha. E graças a Deus, ele usou o pastor Mardônio para que eu ficasse bem. E eu não tenho mais medo de entrar no meu quarto. Hoje eu tenho medo de outras coisas. Mas de entrar no meu quarto eu não tenho mais. E é isso, gente. Eu estou bem. E para finalizar, eu queria falar a seguinte frase. Um Deus que deu seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você, certamente nunca nos abandonará. E foi isso que ele fez comigo. Ele não me abandonou em nenhum momento. E é isso, gente. E vem louvor. O que a Isabel teve, segundo a psicanálise diz, foi um transtorno pós-traumático que gerou uma síndrome do pânico. Graças a Deus, ela foi rápida em pedir ajuda. Graças a Deus, nós conseguimos ajudá-la. A Bíblia promete que o Senhor daria à sua igreja, ao seu povo, pastores que o apacentassem com sabedoria e consciência. E foi através da ciência e da fé que Deus curou, libertou a Isabel. Naquela noite que nós fizemos a segunda sessão, ela dormiu mais do que, segundo a palavra dela, mais do que ela podia, né? Que é casada, tem 2 filhas, mas dormiu até quase meio-dia. Porque nós somos alma, corpo e espírito. Seja crente, descrente, mulher, homem, nós somos alma, corpo e espírito. Quem teve alta da UTI foi o espírito da Isabel. Porque ela, lá dentro da UTI, ela teve esse contato com Deus, esse regresso para uma intimidade. Não que ela tivesse desviada, como ela falou aqui, mas voltou a ter essa intimidade. Então o espírito dela teve alta. O corpo dela também teve, milagrosamente. Tinha uma pancreatite dentro dela, eu creio assim. E a pancreatite mata mais do que o infarto. Ela é mais rara, mas ela é mais letal. O pastor Léo Bertson, muitos aqui souberam, eu tive que sepultá-lo lá em Lagoa Grande. Morreu, vítima de uma pancreatite. Mas o corpo dela e o espírito tiveram alta. Mas a alma não. A alma que é o campo das emoções, ela ficou lá na UTI e no quarto dela. Mas Jesus deu alta para ela. Quinta-feira passada, Jesus deu alta para ela. Quinta-feira passada, Jesus foi lá e disse: você vai ter alta também. E assim como foi o testemunho da Aline, você tem orado por um destino na sua vida? Fica de pé. Qual é o seu milagre hoje? O que é que você precisa? É de uma direção profissional? Como eu disse, as quartas de milagres, elas têm
o propósito, segundo Deus me disse, e confirmou pelo Mark Anderson, um americano, que veio, obviamente, dos Estados Unidos, que esse lugar de testemunho é um portal de milagres. Eu já tinha dito isso, ele confirmou, glória a Deus por isso. Nós ouvimos o testemunho da Aline. Você precisa de um destino, você precisa de uma direção profissional, pessoal. Vem pedir aqui para o Senhor. Vem se ajoelhar aqui para o Senhor, Ele há de lhe responder. Porque Ele prometeu, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Eu postei agora à noite, que a gente faça, deixa eu ler, que a gente faça comum buscar o Senhor em oração. Que seja comum buscar o Senhor em oração. Às vezes a gente está tão perdido, e a nossa perdida, pronto, que a gente normalize orar antes de tomar as decisões. Sabe, porque muitas vezes as coisas estão dando errado na nossa vida. Porque a gente só ora quando dá errado. A gente não ora para fazer certo. A gente não ora para buscar o certo. E talvez o seu problema seja na área das emoções, como foi o último problema da Isabel. De que é que você tem medo? O amor lança fora todo o medo. O que é que está te aprisionando? O que é que está te prendendo? É uma doença incurável. A pancreatite, ela pode se tornar crônica. Não sei se a Isabel sabe disso. O meu sogro tinha pancreatite crônica, não tinha cura. Mas o Deus que está nesse lugar cura pancreatite, cura AIDS, cura câncer, cura as causas emocionais. Eu sei que eu usei a ciência, que eu passei 2 anos estudando, mas não foi a minha ciência, foi Deus na vida da Isabel. Eu não tenho nenhum crédito nisso. Eu não tenho nenhum crédito naquilo que Deus fez. Eu quero dar todo o crédito, toda a honra e toda a glória para Jesus. Foi Ele que libertou a alma dela. Foi Ele que curou as emoções da Isabel. Não fui eu. Não fui eu. Eu só fui usado pelo Senhor. Só fui instrumento. Se você precisa, vem para... A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Amém? Eu estou feliz, irmão, de estar aqui, de poder testemunhar o que Deus tem feito na minha vida, nesses últimos dias. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A fidelidade, ela gera colheitas. Eu vou repetir, eu acho que você não se tocou do que eu falei. A fidelidade, ela gera colheitas. E o que Deus tem feito na minha vida nesses últimos dias, eu acho que um culto não dava para eu testemunhar todo. Fazia tempo que eu não subia aqui para testemunhar, mas assim, Deus vem fazendo algo sobrenatural nesses últimos meses na minha vida. Eu resumi ao máximo, até pedi o apóstolo, né? Falei com ele, ele disse, não, tu fica para o final, porque vai ser um pouco rápido do que eu vou dizer aqui. E eu queria que projetasse aí, por favor, Atos capítulo 20, versículo 35. Olha aí, tem valor, não está aqui, mas dá para ver ali no telão, dá certinho, ó, na vidraça. E eu queria que vocês lessem comigo, no 3, 1, 2, 3. Amém. Em outra versão vai dizer, mas bem-aventurado é o que dá, do que o que recebe. E eu quero compartilhar algo, irmão, que Deus falou profundamente ao meu coração, nesses últimos meses. Nas primícias desse ano, eu tinha alguns relógios lá, quem anda comigo aí sabe que eu gosto de relógio. E eu tinha alguns lá em casa. Tinha comprado, eu acho que em dezembro. Um amigo meu ofereceu que ele estava se desfazendo. E eu disse, eu pago tanto nos teus relógios. Ele me vendeu todos.
E Deus foi me direcionando a algumas pessoas. E eu disse: Deus, eu sei que isso aqui tudo não é para mim. Então me direciona algumas pessoas para que eu esteja abençoando. E Deus direcionou um, eu abençoei. Isso que eu estou falando não é para glorificar o meu nome, mas para glorificar o nome de Jesus, amém? Você vai entender. Eu abençoei outro. Mas o que foi mais impactante foi o que aconteceu no último, irmão. Eu vim com um relógio no meu braço, um dos que eu gostei mais. Eu comprei esses relógios mais, bem dizer, mais por causa desse. E eu cheguei lá fora, o irmão está aqui, ele vai lembrar. Eu disse assim, ele falou assim: ei, irmão, cadê o meu relógio? Porque eu acho que ele tinha escutado que eu tinha abençoado alguém, algum dos meninos deve ter comentado. E eu disse: eu te prometi um, não foi? Eu tinha esquecido, irmão. E ele disse: foi. Aí eu disse: o que está lá em casa eu abençoo ele. Mas Deus não sabe nem brincar, irmão. Sabe o que aconteceu? Eu disse: pai, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar qual é o que ele quer. Se é o que está lá em casa, eu estava com a foto, ou esse que está no meu braço. Só que o que estava no meu braço era um dos que eu tinha gostado mais, irmão. Aí eu fui brincar, irmão. Eu disse: não, eu vou perguntar. Aí perguntei ao irmão, qual foi o que ele escolheu, irmão? O que estava no meu braço. Aí eu disse: e agora, Deus? Deus disse: dê. Eu tirei o relógio do braço e entreguei ao irmão. Mas, irmão, Deus é maravilhoso. Naquele momento, eu tinha a opção de obedecer ou de negociar com Deus. O que eu fiz? O que eu fiz? Coloca aí Lucas capítulo 6, versículo 38, por favor. Pronto, é isso aí mesmo, nessa versão. No 3 eu queria que vocês lessem comigo. 1, 2, 3. Dei sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa. Continua. Portanto, amém. Parou aí. Sabe o que é que aconteceu, irmãos? Esse Deus não sabe brincar. Eu trabalhei em um certo local e fui para lá, nesse dia, local que eu não costumo ir. Sempre eu trabalho mais no Eusébio. Nesse dia eu decidi, eu vou para Messejana. E cheguei lá, e chegou um irmão, e me viu e disse: ô irmão, a paz do Senhor, cara, está com uns dias que Deus colocou um desejo no meu coração de te abençoar. Aí eu disse: eu, irmão, é você mesmo, porque assim, lá já tem uma equipe formada que trabalha lá há muito tempo, e eu estava lá como se fosse uma extra, irmão. E eu disse: amém, irmãos, glória a Deus. Eu não dispenso nada que Deus manda, não, irmão. E nem você pode dispensar, porque você é terra fértil. E o mais abençoado vai ser quem está plantando em você, do que você que está recebendo. Quando você entender isso, irmão, você vai receber. E lá veio um irmão, e eu disse: o que é que o irmão está trazendo para mim? Eu fiquei olhando, curioso. Quando o irmão chegou até a mim, irmão, diz aí o que foi que ele me entregou. Mas deixa eu te dizer, não foi qualquer relógio. Foi um relógio que dava para comprar todos os que eu abençoei. E ainda dava para comprar mais uns 2 se eu quisesse. Quando eu cheguei, eu curioso, eu fui pesquisar preços do relógio. Eu disse: eita, quase que eu caio para trás. Eu disse: eita, Deus não sabe nem brincar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas você acha que parou por aí, irmão? Não, irmão, parou por aí não. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que o que acontece conosco, irmãos, é coincidência. Mas aquilo não foi coincidência. Sabe o que foi que aconteceu na minha vida? Uma colheita. E não parou por aí.
eu estava aqui nesse instante no altar, eu não lembrava de uma situação que tinha acontecido, não está nem anotado aqui, eu até compartilhei com minha esposa, nem ela sabia, porque até eu mesmo esqueci de contar para ela. No começo do mês, irmãos, é muita conta para pagar, não é verdade? E assim, estava faltando um dinheiro para eu pagar uma conta. E eu confesso para os irmãos que eu não compartilho muito isso com minha esposa, até para não deixar ela preocupada, porque às vezes eu prefiro trabalhar até um pouco mais para honrar com meus compromissos. E estava faltando um certo valor, e eu disse, né, vou falar com ela se eu não conseguir, para ver se ela cobra esse valor, e depois eu devolvo. Só que Deus não sabe brincar, irmãos. Quando você é fiel, irmão, Deus te surpreende. Eu tinha um dinheiro que fazia tempo, irmãos, que estava na justiça. O Senhor orou por causas aqui na justiça, aí eu lembrei, Deus trouxe à minha mente. E foi incrível, irmãos, incrível o que Deus fez. Estava dando errado tudo, o advogado botava na justiça, às vezes errava um número do meu CPF para eu receber esse dinheiro. Não era muita coisa não, irmãos, não era muita coisa, mas era o valor exato que eu estava precisando para pagar a conta. Você sabe o que aconteceu, irmão? Deus virou a chave e o dinheiro caiu na minha conta. E eu paguei a conta sem precisar falar com ela, preocupar ela, e sem precisar trabalhar também um pouquinho a mais. É tanto que a gente até viajou aí para passar uns dias no interior, porque Deus supriu a necessidade. Mas você acha que parou por aí, irmão? Parou não, irmão. E deixa eu te dizer, esse nosso Deus é fiel, irmão. Gálatas 6:7 vai dizer: tudo que o homem semeia, isso também ele colherá. Aleluia. E olha o que aconteceu. Sim, só para honrar mais a sua fé, Deus me trouxe a memória aqui. Eu tinha presenteado os irmãos nas primícias, né? Já eu entro nesse outro aqui. E foi legal que o irmão falou para mim, que ele disse assim: está com alguns dias que Deus colocou o desejo no meu coração de te abençoar. Aí eu fiquei curioso. Peraí, a última vez que eu vim para cá foi em dezembro. E eu abençoei os irmãos em janeiro. Ou seja, a última vez que ele me viu foi dezembro. Ou seja, Deus já estava movendo o céu, irmão. Testou meu coração. E ele viu que o meu coração não está nas coisas terrenas, mas nas celestiais. E no final do mês ele me honrou. E olha o que aconteceu. Muitas das vezes Deus está testando o teu coração, irmão, porque Ele tem uma bênção preparada para você. E muitas das vezes você é reprovado e deixa de receber. Vamos continuar. Eu estava com dinheiro preso, irmãos, há quase um ano. E eu já tinha procurado os contadores para retificar aí essa situação. E um fez uma retificação, não deu certo. Outro fez outra retificação, não deu certo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Porque primeiro a gente vai buscar a ajuda dos homens, das coisas terrenas, como o apóstolo falou. Por último a gente deixa para procurar quem? Quem? Sabe o que eu fiz? Já tinha procurado todos os cantos, mas na hora que eu sentei com o Senhor, me ajoelhei e disse: Deus, entra nessa causa, Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus, se o Senhor entrar nessa causa e me abençoar, e eu não fiz isso como troca, irmãos, entenda, eu fiz isso como fidelidade. Eu disse para Deus: se o Senhor virar a chave, Deus, e fazer que eu receba essa quantia. Agora essa quantia já era boa, irmão. Não é a que deu para pagar só o cartão da minha esposa, não. Essa era um pouco mais alta. E eu disse: Deus, se o Senhor virar a chave e fizer que eu receba esse dinheiro, eu vou te honrar mais do que com o dízimo. Eu vou te dar 20%, não é 10%. Sabe o que aconteceu, irmão? Menos de um mês,
o dinheiro estava na minha conta. E eu honrei com o que eu falei para Deus, irmãos. Eu cumpri com o meu compromisso e com minha promessa. Porque Deus não procura perfeitos. Sabe quem é que Deus procura, irmão? Os fiéis. E eu creio, irmãos, que tem fiéis aqui nessa noite. Deus está procurando eu e você aqui nessa noite, irmão. E para concluir, irmãos, escute. Quem dá por amor, colhe sem esperar. Quem obedece sem questionar, vive o sobrenatural. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Aleluia. Um dia, irmãos, eu fiz uma oração. Eu estava ali no meu lugar, na época foi assim que eu comecei a trabalhar. Eu acho que alguns que andam comigo aqui sabem que meu coração é muito de abençoar, irmão. Porque é melhor o que abençoa do que o que recebe. Aliás, é isso mesmo, né? E assim, eu fiz uma oração a Deus, eu estava sentado ali no meu lugar e disse: Deus, eu estou te dizimando, Deus, mas é tão pouco. Eu queria dizimar mais. Porque se o Senhor me ajudar, Senhor, eu vou poder ajudar meus irmãos. E eu ajudando os meus irmãos, automaticamente o meu dízimo vai aumentar. E eu fui ousado, irmão. E eu quero que você seja ousado aqui nessa noite também. Eu disse: Deus, o que eu estou te dizimando, eu estou feliz pelo que eu ganho. Não é barganhando, mas eu queria ganhar 10 vezes mais e dizimar 10 vezes mais o que eu estou dizimando hoje. E para a glória de Deus, hoje eu dizimo 10 vezes mais do que eu dizimei naquele dia. Mas sabe qual é o problema de muitos que estão aqui nessa noite, irmão? É que pensa: eu vou dizimar muito, eu dar 500 reais é muito. Irmão, se tu estiver dando 500 reais, tu vai estar ganhando 5 mil. Quebra essa tua mentalidade. Porque se hoje tu dizima 120 ou 160, que o salário hoje é 1.600, é porque tu está ganhando um salário mínimo, 1.600. Mas se tu vai dizimar 1.000, é porque tu está ganhando 10 mil, irmão. Então pede a Deus para multiplicar. E eu creio, irmão, você é usado na sua vida nessa noite. Eu vim como um profeta e boca de Deus aqui nesse lugar. Tudo que você plantar nesse gasofilácio, porque aqui, irmão, é uma terra fértil. Deus vai multiplicar 30, 60 e a 100 por 1. E eu quero ser mais ousado. O que você dizimar nesses dias e o que você ofertar, Deus vai multiplicar a 100 por 1. Então, se você pega essa palavra, plante a sua semente aqui nessa noite. Eu vou plantar a minha, você logo é o primeiro. Deixa Deus fazer algo grande na sua vida, irmão.